Os estados equivocados. É inquestionável que na rigorosa observação do mim mesmo é muito importante fazer uma completa distinção lógica a respeito dos acontecimentos exteriores da vida prática e os estados íntimos da consciência. Necessitamos com urgência saber onde estamos situados num determinado momento, tanto em relação ao estado íntimo da consciência quanto em relação à natureza específica do acontecimento externo que está nos ocorrendo. A vida em si mesma é uma série de acontecimentos que se processam através do tempo e do espaço. Alguém já disse que a vida é uma cadeia de martírios que leva o homem enredado na alma. Cada um é livre para pensar como quiser. Eu creio que os efêmeros prazeres de um instante fugaz são sempre sucedidos pelo desencanto e pela amargura. Cada acontecimento tem seu sabor característico especial, o mesmo se dá com os estados interiores. Quanto a isso não existe a menor sombra de dúvida. Certamente, o trabalho interior, o trabalho sobre si mesmo, refere-se, de forma enfática, aos diversos estados psicológicos da consciência. Ninguém pode negar que trazemos muitos erros em nosso interior e que ali existem muitos estados equivocados. Se verdadeiramente queremos mudar, necessitamos, com a máxima urgência e de forma inadiável, modificar radicalmente esses estados equivocados da consciência. A absoluta modificação dos estados equivocados produz transformações completas no terreno da vida prática. Quando alguém trabalha seriamente sobre seus estados equivocados, obviamente as desagradáveis ocorrências da vida deixam de atingi-lo tão facilmente. Estamos dizendo algo que só é possível ser compreendido com a vivência, algo que só pode ser sentido no terreno dos fatos do dia a dia. Quem não trabalha sobre si mesmo sempre é vítima das circunstâncias, é como um pobre pedaço de madeira atormentado pelas águas do oceano. Os acontecimentos mudam incessantemente em suas múltiplas combinações, eles surgem um após o outro, como influências, em forma de ondas. É evidente que existem acontecimentos positivos e acontecimentos negativos, alguns eventos são melhores ou piores do que outros. Modificar os eventos é possível. Alterar os resultados, modificar as situações, etc., certamente está dentro das nossas possibilidades. Porém, existem situações que, de fato, não podem ser alteradas. Nesses casos, temos que aceitá-las conscientemente, ainda que algumas delas sejam muito perigosas e até dolorosas. Não há dúvida que a dor desaparece quando não nos identificamos com o problema que se apresentou. Devemos considerar a vida como uma série sucessiva de estados interiores. A autêntica história da nossa vida particular é formada por todos esses estados. Ao revisar a totalidade de nossa própria existência, podemos verificar por nós mesmos de forma direta que muitas situações desagradáveis foram possíveis graças aos estados interiores equivocados. Alexandre Magno, ainda que por natureza sempre tenha sido comedido, por orgulho entregou-se aos excessos que lhe causaram a morte. Francisco I morreu por causa de um sujo e deplorável adultério, o qual a história ainda se lembra muito bem. Quando Marat foi assassinado por uma perversa freira, morria de soberba e de inveja, mesmo se julgando completamente justo. Sem dúvida, foram as damas do Parque dos Servos que acabaram totalmente com a vitalidade do espantoso fornicário chamado Luís XV. Muitos morrem de ambição ou de ciúmes, os psicólogos sabem muito bem disso. Enquanto nossa vontade se confirma irrevogavelmente numa tendência absurda, nos transformamos em candidatos para o cemitério ou túmulo. Otelo converteu-se em assassino devido aos ciúmes, as prisões estão cheias de equivocados sinceros.